Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre a unidade do corpo de Cristo, o poder da unidade, o que é unidade na igreja cristã, por que nós devemos viver essa questão da unidade, por que ela foi tão importante a ponto de o nosso Senhor Jesus, nas suas últimas instruções, na última semana que precedeu o seu martírio, seu calvário, ele investiu, porque Jesus não gastava tempo, ele investiu nos seus discípulos, visando que eles fossem unidos. Ensinou aos seus discípulos, através da oração, que nós chamamos de oração sacerdotal, sobre nós sermos um. Depois nós temos aí instruções, uma releitura do apóstolo São Paulo, sobre a questão da unidade. E por que hoje é tão difícil de viver essa questão? Embora a gente fale, mas ainda tem muitos irmãos, tem muita gente que não entendeu o quanto isso é importante. Porque no momento que nós entendermos a importância disso para a nossa vida, a igreja vai ter uma transformação que a gente não imagina. Nós vamos ter uma graça, uma autoridade de Deus, como nós nunca imaginávamos que iríamos experimentar através dessa unidade. Então eu quero aqui ler alguns textos para nós começarmos este assunto. Eu vou lá para João, capítulo 17, versículos 21 a 23. Jesus falando com o Pai, ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam também um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um. A pergunta é: será que Jesus precisava falar tanto isso? Tantas vezes Jesus falar que nós sermos um? Como funciona esse negócio com tanta variedade de pensamentos, de culturas? Eu lhes dei a minha glória para que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma unidade. 23, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Se tem algo que é extremamente difícil de se alcançar na vida da igreja, é essa perfeição de unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste, e que os amaste como também os amastes a mim. Esse é um texto falado por Jesus na sua oração, conhecida como sacerdotal. Mas eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 13, se eu não marquei errado.
13. 2 Coríntios 13, 13. Aqui tem está incluído aqui a questão da unidade. Que todos os santos vos saúdam. Não é meia dúzia, não é ministério, é todos os santos vos saúdam. Depois temos Efésios 4, 4 a 6, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, não, esse é o texto de Coríntios. Foi marcado errado. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aí o texto de Efésios 4, 4 a 6 diz: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Se formos ler todos os textos relacionados à unidade, nós vamos ter aqui muitos versículos da Bíblia. Por ser um assunto que deve ser buscado pela igreja, que deve ser vivido pela igreja. Quando nós falamos de unidade, nós não estamos falando de denominações, nós não estamos falando de igrejas locais. Unidade é muito, muito mais do que isto. Unidade é quando a gente passa a viver alguns mandamentos e princípios que nós vamos ver aqui. Sem isto, nós não podemos viver em unidade. Eu até ouso dizer que se nós não buscarmos e vivermos isto, nós não teremos a bênção de Deus. Nós não teremos esta morada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando Ele diz: eu neles, tu em mim, e eles em nós. Se nós não vivermos isso, nós não podemos desfrutar da bênção de Deus. Isso é algo que eu e você temos que buscar. Isso não é uma doutrina apenas teórica. Temos que viver isto. Se não, leia Atos capítulo 2, 44 a 47, e você vai ver lá a função, a finalidade, como vivia a igreja. Mas o apóstolo Paulo aqui faz um apelo à unidade. Ele mostra a unidade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a unidade cristã, a unidade da igreja cristã. Mas a unidade cristã não implica necessariamente em uniformidade. Eu tenho que abrir mão de quem eu sou, de quem eu penso. Eu só vou me relacionar com quem eu tenho empatia. Na igreja, não sei se nós podemos ter esse direito, entre aspas, de termos empatia com quem nós quisermos ter. Vamos ver isso para frente. A ação que só tem uma forma, falta de variedade. O ensino das Escrituras é que vivenciemos a unidade na diversidade e na pluralidade dos dons. Reconhecer a importância da diversidade nos leva a uma obra mais excelente. As nossas diferenças, ou as nossas diferentes habilidades e capacidades, cooperam para o êxito desta unidade, para este serviço. Elas somam e não dividem quando há unidade espiritual.
A palavra unidade está conectada, está ligada à palavra comunhão, que todos conhecem, até aqueles que nunca leram nenhuma palavra em grego, sabem que é koinonia. Todos sabem, todos aprendem, as crianças sabem, os moços sabem, os velhos sabem, todo mundo sabe, até os de fora sabem o que é comunhão, o que é koinonia, que significa participação de algo indivisível. Não é de ninguém, mas é de todos. Podemos entender comunhão como unidade, pois tem algo em comum, e é o mesmo que ter unidade na igreja. Lá em Atos dos Apóstolos, Lucas escreve: todos os que creram estavam separados. É isso? Não? Todos os que creram estavam juntos, e cada coisa era de particular, era assim? O que é meu, o que é seu, é seu? Não tem aquele negócio que a gente separa, aqui eu sou crente, mas lá no serviço não, ou eu não misturo negócio com igreja, igreja com negócio, é isso? A gente pode viver essa dualidade, essa coisa, pode ser assim? Eu sou crente na igreja, eu sou crente em casa, mas aqui eu não sou crente. Eu sou crente quando eu estou comprando no mercado, mas eu não sou crente quando eu estou vendendo meu carro, que eu escondo um monte de defeitos. Aí o cara vem reclamar e eu até ameaço ele com o advogado. Aí não sei como é que alguém com este pensamento, com esta vida, consegue se juntar à igreja, porque o texto é claro em dizer: todos os que creram. Então, quem não vive unidade é porque não creu. E aí a gente tem que fazer um apelo no final do culto para crer. Mesmo que tenha sido batizado, está mais fácil agora, porque é só crer. Não tem que passar mais pelo batismo. Todos os que creram estavam juntos. Jesus, quando, por ocasião da instituição da Santa Ceia, lá no evangelho que escreveu Lucas, Jesus diz assim, junto com os discípulos: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Havia no coração de Jesus um prazer de estar junto com aqueles discípulos, inclusive com aqueles que futuramente iriam traí-lo, inclusive com aquele que futuramente iria negá-lo, inclusive com aquele que futuramente não acreditaria que ele ressuscitou. Mas Jesus, mostrando o que significa unidade, ele diz: eu desejei muito. Não é que nem nós temos as nossas reuniões e nós classificamos as nossas reuniões. Terça-feira é culto de ensino, é mais ou menos válido. Mas o que eu gosto mesmo da escola dominical, que é boa. E é boa a escola dominical. O outro diz assim: não, meu negócio é o culto de domingo. Que agora tem o primeiro e o segundo culto. Tem culto para todos os gostos, para todos os estilos. Tem culto começando às 7, tem culto começando às 8, tem culto começando às 9, tem culto de todo jeito. Não, o meu negócio é culto de jovens. Jesus disse: eu desejei convosco, desejei estar com vocês. Eu desejei estar com vocês. Porque a igreja é isso. Se nós tirarmos esta filosofia que foi escrita aqui pelo Lucas, e todos que creram estavam juntos, como é que iam compartilhar sua fé?
Como é que iriam crescer socialmente? Como é que iriam crescer como igreja? Como iriam mostrar às pessoas de fora que este povo é um povo diferenciado? Ele tem dor de cabeça, ele tem febre, ele pode pegar coronavírus, ele pode ter câncer, mas é um povo diferenciado. As suas atitudes é diferente. Ele não é igual aos outros. É totalmente diferente. Jesus diz na sua oração: Pai, para que eles sejam um, para que o mundo creia, o mundo acredite que Tu nos enviaste. Mas o que é que a gente ouve de comentários? Igreja A, igreja B, igreja C. O que é que a gente ouve de comentários? E quando a gente ouve, a gente rechaça, a gente rejeita esses comentários, ou a gente ajuda a colocar mais álcool na fogueira? Aí depois vem aqui com a maior cara lavada, senta, canta, adora, fala até línguas, até sapateia. Está vivendo o quê? Está vivendo... Que evangelho que você está vivendo? Qual é o evangelho que está se vivendo? É o evangelho que todos creram e estavam juntos? Eu não posso aceitar, eu não posso falar mal da minha casa. Eu não posso falar mal, ainda que do nosso ponto de vista nós tenhamos motivos, mas eu não posso falar mal. Eu não posso compartilhar, que é uma palavra que todos compreendem, e também não posso curtir aspectos negativos da minha igreja. Eu sei que a igreja, ela não é perfeita, que ela tem problemas, mas não é só essa, é de todos. Aonde tem pessoas, tem problema, aonde tem pessoas, tem defeitos, mas eu não posso compartilhar, eu não posso curtir, ainda que as pessoas digam: você é chato, nossa, como você é chato, não vou mais falar com você. Deixa de chamar de chato, mas não compartilhe. Não curta essa negatividade, porque no final nós estamos falando de pessoas pelas quais Jesus derramou o seu sangue para resgatá-las. Houve um tempo eu pensava assim, tinha algumas igrejas aí, principalmente as neopentecostais, que quando eu via alguém falando mal, eu ajudava a descer o porrete. Mas um dia, em que eu estava ouvindo uma conversa sobre uma dessas lideranças, que eu pensei em ajudar a descer o porrete, o Espírito disse claramente para mim: quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Eu não vou salvar você, você não vai me salvar, você não vai salvar o seu marido, você não vai salvar o seu pai, você não vai salvar a sua mãe, você não vai salvar a sua avó, você não vai salvar o seu vizinho, você não vai salvar ninguém, você não vai salvar ninguém. Malemar, você vai ser salvo, se perseverar até o fim em unidade. Porque isso implica em salvação. Nós estamos falando aqui de salvação. Mas o texto vai mais longe. Nós estamos aqui na introdução. O 2:42 de Atos diz assim: todos perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Será que os apóstolos criaram a nova doutrina, a parte daquilo que eles receberam de Jesus? Qual era a doutrina dos apóstolos? De quem os apóstolos tinham aprendido? A doutrina dos apóstolos não era outra coisa, senão os princípios evangélicos que Jesus tinha ensinado para estes líderes, para que eles passassem à igreja, que a salvação é para todos, o perdão de pecado é para todos, o arrependimento é para todos, a libertação é para todos, que a unidade é para todos, que Jesus veio para todos. Eram esses princípios. Perseveramos na doutrina dos apóstolos. Significa que ninguém era contrário, que todos aceitavam, já que perseveravam, todos aceitavam. E na comunhão, o que é a comunhão? Nós temos algo em comum, que é o evangelho da graça de Deus, o evangelho que nos é recebido pela fé. Você não recebe o evangelho por merecimento, porque é bonitinho, porque é magrinho, porque é isso, porque não. Você recebe o evangelho da graça de Deus. Deus o alcançou, nivelou todo mundo no mesmo patamar. Então eles perseveravam nesta comunhão. Nós temos algo em comum, que é a salvação oferecida por Jesus, que é o perdão de pecados oferecido por Jesus, que é a santificação oferecida por Jesus, que é a palavra nos dada por Jesus, que é o céu nos dado por Jesus. Nós temos algo em comum, por isso eles viviam em comunhão. Fora isso, parecia uma igreja perfeita, não era? Aqui quando a gente lê, parece uma igreja perfeita, a gente fica que nem marido que perde a mulher. Nossa, a minha mulher que era boa, fica lembrando do passado, e parece que a gente não consegue, isso aqui é tão perfeito, que nós imaginamos que nós nunca vamos viver isso. E o terceiro era no partir do pão. Eles estavam juntos aonde? No partir do pão. É fácil, quando é para comer é fácil, não? Anuncia uma festa aí, que tem bolo, cachorro quente, refrigerante, ainda que ele seja quente. Ninguém nem importa se é frio ou se não é. Está cheio, aí assim, ó. E nas orações. Aí a gente diz assim, não, oração é só para a terceira idade no nível 3. Você nunca ouviu falar isso aí, né? Terceira idade, nível 3. Porque o nível 1, o nível 1 é 60 anos. O nível 2 é 65 anos. E o nível 3 é 80 anos. Quando você tem 80 anos, você chega no banco, pode ter uma multidão. Você chega lá, entra direto, fica na boca do caixa, não tem senha, não tem anúncio, não tem nada. É o terceiro nível. Quem chega lá tem goza desses privilégios. Então, oração é só para o terceiro nível. Porque, olha, só que essa igreja que nós estamos falando aqui, que a gente acha que era perfeita, elas estavam juntos na doutrina dos apóstolos, elas estavam juntas na comunhão, e elas estavam juntas no partir do pão, e elas estavam juntas nas orações. Nossa, que igreja perfeita, tinha até os 9 dons. Mas Deus escancara as coisas como elas são. O Espírito Santo colocou lá, inspirou o Lucas para escrever,
que num determinado momento dessa vivência, dessa comunhão, desta unidade, tinha alguns, porque a igreja não é perfeita, nem aquela que começou, era composta de judeus e era composta de gregos, e tinha a viúva dos gregos e a viúva dos judeus, e a cesta básica do bom samaritano só ia para o judeu, e os gregos chupavam dedo. A igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, também tinha problema. Começaram a reclamar, houve um murmúrio. Os apóstolos logo identificaram e tentaram resolver esse problema com muita sabedoria, porque se coloca administradores, diáconos judeus para servir os gregos, não ia dar certo. Chama 7 diáconos gregos para servir aos gregos. E esse negócio foi se avolumando, porque alguém dizia assim, não, a igreja, ela é tipicamente judaica. Jesus era judeu, a palavra foi guardada pelos judeus, a salvação veio dos judeus. Jesus diz isso para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Então os judeus imaginaram, os apóstolos inicialmente imaginaram, o negócio aqui é para nós, é só para nós. E o que é que acontece com isso? Isso foi crescendo na igreja em Jerusalém. Com a pregação, com as 2 pregações de Pedro, a igreja foi com quase 10 mil membros. 80%, 70% disso, com certeza, eram judeus helenistas. Isto é, judeus que não nasceram em Jerusalém, mas que eram judeus de descendência, mas tinham a cultura grega, tinham a cultura do mundo helenístico. E começaram a viver dessa forma. E alguém disse assim, não, está errado isso aqui. Nós temos que ir no templo, nós temos que guardar o sábado, nós temos que fazer a circuncisão, nós temos que... As mulheres têm um jeito especial de usar as roupas, porque as mulheres religiosas, judias, elas têm um jeito especial de usar roupas. As liberais não, mas as religiosas têm uma vestimenta que é quase um uniforme. Vai para a igreja todos os dias, vive daquele jeito, diariamente. E os apóstolos começaram a colocar esses costumes na vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo, vendo esse negócio, que o seu trabalho ia se tornar em vão, porque a igreja deveria ser uma unidade. Quando se trata de igreja, o pensamento deve ser o mesmo. Quando se trata da casa de Deus, o pensamento tem que ser o mesmo, preservando a sua individualidade. Aí ele diz assim, não, isso está errado. Eu estou trabalhando aqui, já fundei 51 igrejas, tudo no mundo gentil. O próprio Pedro gostou tanto de viver como gentil, quando esteve lá em Antioquia, quando esteve lá nessas cidades, e agora ele está querendo que os gentios sejam judeus. Não. Aí fizeram uma reunião, conhecida como o primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15. Depois de muito debater, o Espírito Santo diz assim, olha, judeu é judeu, gentil é gentil. A igreja é uma só. Então a igreja vai abrigar judeus e gentios. Gentil é todos aqueles de outras nacionalidades que não são judeus. Então a igreja vai ser composta de judeus e gentios. Os judeus vivem como judeus. Os árabes vão viver como árabes. Os gentios vão viver como gentio. Então nós vamos estabelecer aqui algumas regras básicas. Eles se abstenham do sangue, porque isso é um mandamento universal de Deus para todas as pessoas, não é só para judeu. Do animal sufocado, né?
da prostituição e o que mais? É isso só, né? Da carne sufocada, do sangue e da prostituição. Você pega essas cartas aqui e distribui para as igrejas gentílicas. Ninguém precisa mais guardar sábado, porque cristão não pode ficar guardando sábado. Houve uma época em que eu estava muito ligado às questões de costumes judaicos. E alguém entendeu que eu queria colocar isso na vida da igreja. Aliás, ainda estou. Mas eu não vou ficar falando aqui, porque senão vai causar uma má interpretação. Então o apóstolo São Paulo, entendendo isso, ele disse, não, vamos fazer dessa forma. E esta atitude pareceu bem ao Espírito Santo, que é quem determina o que se deve colocar na igreja. Porque nós não temos o direito de colocar cargas sobre a vida dos membros que pertencem a Deus. A igreja pertence a Deus. A igreja é de Deus. Nós só temos a responsabilidade de pastoreá-la, de orientá-la, aqueles que aceitam a nossa orientação. Porque eu não consigo entender como é que um crente chega na igreja, ora, senta no banco, lê a palavra, canta, fala a língua, participa da ceia e não concorda com aquele que está na direção da igreja. Eu não sei. Se fosse para agradar aqui, eu estava falando de prosperidade, eu tinha colocado aqui 5 portas para vocês passar, eu estava distribuindo um monte de chave, de terreno no céu, estava loteando o céu para vocês aqui. Mas isso acaba. E no final, o que sobra? A salvação. E nós estamos aqui num exercício de salvação. E unidade, ela é essencial para a nossa salvação. Unidade é essencial para a nossa salvação. Sem isso, você não vai chegar no céu. Porque não tem vários céus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não? Isso aí vocês podem compartilhar. Isso aí vocês podem compartilhar. Isso aí vocês... Tá passando aí alguma coisa hoje? Está transmitindo? Isso aí vocês também podem compartilhar. Vocês que estão ouvindo aí, pode compartilhar. Então, a unidade existe e acontece quando e somente quando temos algo em comum. Nós temos algo em comum? Temos algo em comum? Eu vou mostrar algo que é em comum. Ó. Isso aqui é em comum. Isso aqui é algo que nós temos em comum. Só nós temos isso aqui em comum. É só nós. A nossa fé é algo que nós temos em comum? A nossa fé? A fé em Jesus? É algo que nós temos em comum? A Santa Ceia é algo que nós temos em comum? O batismo é algo que nós temos em comum? Os princípios que norteiam a vida cristã é algo que nós temos em comum? No caso da igreja, o que há em comum entre os que creem é exatamente a igreja em seu viver diário. É a igreja em si mesmo. Na sua vida diária, não na sua vida religiosa. Quando nós nos deslocamos da nossa casa para cá, nós estamos aqui numa atividade religiosa. E Deus não salvou religiosos, senão os primeiros que seriam salvos seriam os fariseus, os escribas, os saduceus, os dirigentes judaicos da época de Jesus. Eram os primeiros que seriam salvos.
Se tem um povinho ruim, é povo religioso. Se tem gente ruim, é gente religiosa. Porque ele é cheio de regras. Não é bom ser religioso. Eu não sou religioso e você não é religioso. Você é um filho de Deus, você é um cristão. Está ligado a Cristo. Para a gente saber disso, basta lermos Atos 2, 42 a 47, que vocês sabem de có e salteado. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13, Paulo diz que a igreja é o único corpo de Cristo, o qual é formado por vários e diferentes membros. Somos vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo, sob a direção de um único Espírito de Deus. Quem dirige esta unidade é o cabeça, que é Jesus, hoje sob a liderança do Espírito Santo. A evidência da unidade é a partir da vivência dos mandamentos de reciprocidade, ou seja, de uns para com os outros. Que mandamentos são estes? Vou colocar aqui para vocês. Que mandamentos são estes? Que evidenciam a nossa unidade. Aliás, eu vou deixar isso para a próxima semana, porque eu tenho aqui vários mandamentos, várias ações das quais nós devemos vivenciar no nosso dia a dia, uns para com os outros. E se eu falar só de um e não falar dos outros, vai ficar incompleto. Como já é 9h05 e já passou do nosso horário, nós vamos deixar para a semana que vem as evidências da unidade que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia. Até aqui os irmãos entenderam? Você pode receber essa palavra, irmão? Graças a Deus.